Iniciando mais análises para comigo, Eduardo, para analisar as principais notícias do Flamengo nos principais sites do Brasil. Vamos começar pelo portal GE. Acho que vai ser o único que vou usar hoje, que nós vamos analisar essa vitória de 2-0 do Flamengo sobre o Nacional, a nossa classificação muito importante. Se o Flamengo não passar, já vai ficar aquela história do cheirinho. Então, o time mostrou maturidade e conseguiu passar. Vamos lá a matéria. Análise: Flamengo cresce na hora certa e afirma favorecido ao título na Libertadores. O primeiro que demonstra força para a fase decisiva e busca o quarto título continental. Eu acho que o Flamengo tem tudo para ganhar. Concordo com o título aqui posto pelo GE, que o Flamengo cresce. Acho que os reforços contratados na hora certa pelo Porto fez sucesso. O gol ali mostra muito isso. Samuel Lino que chutou a bola. O Saul fez uma grande partida, dominou a volância do Flamengo. Fica até o Felipe Luiz fica com uma dúvida quando o Pulgar voltar, se vai ser Saul ou vai ser o Pulgar. Tem o De La Cruz que está chegando, competindo com esses atletas. Então você mostra como o elenco do Flamengo é forte para ganhar esses títulos. Então, o Flamengo mostrou soberania, fez o gol no primeiro tempo. Poderia ter feito mais dois com o Bruno Henrique, que estava impedido, mas por pouco o Flamengo não mata o jogo logo no primeiro tempo. E no segundo tempo, na parte final, quando o Inter cresceu um pouco, o Flamengo matou o jogo e carimbou a classificação para a próxima fase. Vamos para outra notícia. A velha guarda é protagonista e comanda a classificação do Fla na Libertadores. Remanescentes de 2019 foram decisivos para a vaga nas quartas. É isso aí. O time mais experiente, é o que eu falei, os jogadores mais experientes serão utilizados nesse momento. Arrascaeta, Bruno Henrique, o Jorginho, o Saul, o Alexandro, são jogadores bem experientes que sabem lidar com a pressão, sabem jogar de jogo. Faltou só o Danilo, mas a dupla Leléo acho que é soberana ali atrás. Dos veteranos do Flamengo conseguiu dar esse passo. Acho que esse tipo de jogo é preservar o Bruno Henrique agora do Brasileirão, focar ele em uma preparação física e técnica como 9 de movimentação, visando as próximas partidas de mata-mata. Claro que tem jogo que ele vai poder jogar, vai atuar, mas eu acho que tem que saber preservar alguns jogadores como Arrascaeta, como Jorginho, como Saul, que são jogadores mais velhos, que tem que entrar no rodízio, saber descansar ele, ao mesmo tempo colocar para jogar. Então o Flamengo fez uma grande partida, foi soberano, controlou o jogo, parecia que o Flamengo estava jogando em casa. Vamos para mais notícia. Felipe Luiz elogia jogo completo e evita comparação com o Jorge Jesus. O treinador entende que é cedo para falar em títulos. Também concordo que é cedo, o Flamengo tem que trabalhar muito. O brasileiro tem que aproveitar esse tempo agora para somar aquela gordurinha, começar a vencer até o próximo jogo de fase da Libertadores, onde o Flamengo vai necessitar dar aquele descanso aos jogadores, dar aquela mudada no estilo do time para focar só na Libertadores. Então, o Felipe Luiz tem que fazer esse trabalho para preservar alguns jogadores, que ontem mesmo deu para ver nitidamente que alguns jogadores estão cansados, pelo menos do lado esquerdo ali, Alexandre e Samuel Lino cansaram demais. Foi até substituído no final do jogo pelo Alisson, não, pelo Cebolinha e o Ayrton Lucas. Então são jogadores que tem que ser preservados um pouco. O Flamengo vai ter praticamente 4 dias de treino de folga. Também deve descansar hoje e retornar
só amanhã. Então o Flamengo tem muito tempo para trabalhar a equipe para o jogo contra o Vitória segunda-feira no Maracanã. O Flamengo vai ter dois jogos em casa, contra o Vitória e contra o Grêmio, se não me engano. Aonde o Flamengo vai poder descansar seus atletas. Vamos para mais notícia. Flamengo ganha mais 9 milhões em premiações na Libertadores. Flamengo chega a quase 38 milhões arrecadado no torneio. Olha o dinheiro que o Flamengo ganhou 38 só de arrecadação no torneio, mais a bilheteria que o Flamengo, um X atrás eu li que o Flamengo jogou caixa 30 milhões de bilheteria já esse ano. Então só são 60. Vai somando esse montante, além desse patrocínio enorme que o Flamengo fechou. Então, assim, dinheiro o Flamengo tem a roda, tem que saber trabalhar, trazer peças, não arriscar. O Flamengo já não está na fase de trazer um jogador para testar. Acho que o último aí foi o Juninho, que eu acho que tem potencial, mas é um trabalho mais longo. Acho que o Flamengo precisa de jogador que dê resultado. Você vê ontem o Samuel Lino entrou muito bem. O Samuel Lino e o Saul, que é reverência ao Saul, que entrou bem ontem como volante. Então, os jogadores que vêm para somar, não é um jogador para Flamengo como fala, preparar o jogador, arrumar. O Flamengo vai cada vez mais investir em jogador, pelo que eu penso, que eu faço análise, jogador mais completo, vem para jogar. Acho que tem que vir com jogadores. Você vê o nível do Samuel Lino em relação aos outros da posição dele, Michael e o Cebolinha, ele está um passo à frente. Então, para mim, quando trazer um reforço hoje, de hoje para frente, vai ser jogadores que venham para assumir a posição de titular. Claro que tem concorrência, que os jogadores que estão no banco vão querer jogar, mas isso aí cada vez aumenta mais o nível do Flamengo. Então o Flamengo é a questão de juntar dinheiro e trazer boas contratações. Vamos outra notícia aqui, essa notícia é boa, é bom para fazer análise. Mansur analisa a movimentação dos volantes Saul e Jorginho. Então, não entrando no assunto dele, mas fazendo a minha análise sobre esses dois jogadores, Saul e Jorginho, como eles ocupam espaço, fecha o campo de visão dos jogadores. Eles não são aqueles mordadores, mas são aqueles caras que conseguem fechar o espaço. Sabe a leitura que o atacante vai ser. Onde o adversário vai e já vão cercando, não precisa estar o pote, ele sabe muito bem fechar os espaços. Então, assim, foi sensacional a partida dele. O Jorginho me impressiona muito como ele corre o tempo todo, não para, ele tá marcando, já tá lá na frente. Saul se soltou um pouco daquele jogo de domingo para o de hoje, saiu um pouquinho mais para frente, arriscou algumas jogadas individuais, roubou bola, deu bote no tempo certo, não deixando o jogador pensar. Então são jogadores que somam muito ao Flamengo, soma demais ao Flamengo. E se você contar, tem Tela Cruz, que achei que ele ia colocar a Tela Cruz no lugar do Arrascaeta, mas ele jogou um time um pouquinho mais para frente. Tem Eric Pucá, que é um marcador que marca e sai do jogo. Sim, só esses dois aí, com o Saul e o Jorginho, são 4 volantes para mim que tem de alto níveis. O Everton hoje é um moleque, é um novo ainda, eu deixar ele ali, é o que eu falo, o processo até os 23 anos, ele ficar ali no clube, como faz, se alimentando desses jogadores bons de bola, é bom para ele, por conhecimento, por isso também vai ter que negociar ele. E o Alan é o jogador que vai sair. Vinha crescendo, mas acho que pelo espaço ali fica muito, muito difícil manter o Alan na equipe. São jogadores que o Flamengo aos poucos vai ter que ir descartando naturalmente, né? Sem chegar amanhã e dispensar o jogador.
mas é um processo natural, onde o jogador, junto com a direção, com o treinador, conversando, como foi o caso do Alcaraz, que procurou o Felipe Luiz falou sinceramente com ele, você é minha terceira opção, a disputa com você, para você está muito acirrada, você está um nível um pouquinho abaixo, e ele aceitou e saiu e foi para um time bom da Inglaterra, que é o Everton. Acho que esses jogadores como Ala, como Michael, que está sendo pouco utilizado, até o próprio Vini, se o Felipe não quiser ficar só com dois laterais esquerdos, que eu não sei qual é a ideia dele. Para mim, quando o Vina recuperasse, ele ia jogar Alexandre como zagueiro, mas ele continua utilizando o Alexandre como lateral esquerdo. Mas vamos ver qual é as ideias, os planos, isso aí é coisa de diretoria, treinador, empresário e jogador. Então, a gente fala, mas todos os jogadores ali que eu falei aqui que pode ter esse espaço para sair são jogadores importantes. O Ala foi muito importante. Eu pensei que ele ia até ser titular por ser um jogo da Libertadores, onde ele está acostumado, entrou o Saúl. É, e entre outros. Então, eu creio que isso aí tem que ser bem estudado e analisado. Comissão técnica, diretoria, empresário e jogador. Vamos para mais notícia. A última, Flamengo domina o Inter e avança às quartas de finais da Libertadores. Arrascaeta e Pedro marcam os gols no Beira-Rio. Vamos ver se mais uma análise de jogo. O Internacional veio os 20 minutos do meio tempo com tudo, pressionando o Flamengo, deixando o Flamengo não respirar. O Flamengo tentou o lançamento direto para o Bruno Henrique. Precisa ser um pouquinho melhor treinado. Acho que o passe tem que não é tal um chutão, mas saber tal passe no ângulo certo, no direcionamento certo. Às vezes chutava em direção ao gol, às vezes é melhor dar um passe um pouquinho mais aberto para a linha de fundo, para que o jogador chegue e domine essa bola, esperando que os companheiros aproximem para tentar um cruzamento. Então tem que ser uma jogada melhor trabalhada, essa jogada do Flamengo, quando tiver pressionado pelo time adversário, dar o lançamento, buscando o Bruno Henrique ou os pontas, de uma forma mais organizada. Se você viu aquele gol que o Flamengo tomou contra o Bragantino no segundo tempo do jogo lá em Bragança, ali foi uma jogada bem treinada, uma jogada já preparada para aquela ocasião, que o cara já deu o passe sabendo que o atacante ia estar lá. Então o Flamengo tem que treinar esse tipo de jogada, porque vai ter jogos que o time adversário vai vir marcar pressão e o Flamengo vai ter que quebrar a bola e tem que saber como quebrar essa bola na frente para que o atacante saia com condição de fazer o gol ou preparar a jogada para o gol. Aí o Flamengo achou o gol, uma bela jogada, três dedos do Bruno Henrique, pouca gente fala disso, mas que passe que o Bruno Henrique deu para o Samuel Lino. Ele saiu da área, que é a movimentação que o Felipe Luiz Costa, com o 9, sai da área, ele foi buscar a bola com o Varela, pegou a bola, deu um três dedos para o Samuel Lino, que balançou na frente do zagueiro, chutou, o goleiro bateu roupa, o Prata, que Costa tinha entrado na área, ajeitou, ele tinha tudo para cabecear, você vê que como os jogadores estão se entendendo, ele tinha tudo para cabecear aquela bola pro gol, se fosse um atacante nervoso, novado, como fala, principiante. Aí teve calma, ajeitou pro Arrascaeta, e Arrascaeta muito inteligente, não deixou a bola quicar para dominar, já veio e já soltou o pé, deixando o goleiro, sem condição. Eu acho que o goleiro poderia ter saído para papar aquela bola, mas a reação do Arrascaeta foi muito rápida para fazer o gol. O Flamengo teve outro gol anulado pelo Bruno Henrique, jogado de contra-ataque. Aquele um segundinho que o Flamengo segura a bola, às vezes, por isso que eu falo, tem que treinar, organizar a jogada, que se você der um passo com um segundinho, você pega o jogador
com condição livre, não estando dependido para fazer o gol. Tanto no primeiro tempo como no segundo tempo, também teve essa mesma oportunidade. No segundo tempo o Inter tentou, mas a pressão dele não chegou nem a 10 minutos do primeiro tempo. Ele chega a apertar um pouquinho o Flamengo no início do jogo, mas depois o Flamengo conseguiu controlar o jogo. Teve o segundo gol com o Bruno Henrique, questão de detalhe de corpo na frente foi marcado, também foi aquela questão de 2 segundinhos, 1 segundinho que o Arrascaeta não soltou aquela bola, se ele soltasse mais rápido, visando a velocidade do Bruno Henrique, talvez não estaria impedido. Então, jogadas que o Flamengo vai ter que trabalhar, principalmente no jogo fora de casa, na Libertadores, ter essa jogada bem treinada, bem organizada, que é uma excelente escape do Flamengo. O Flamengo controlou o jogo lá para os 30 minutos do segundo tempo, quando o Flamengo cansou, principalmente quando cansou Samuel Lino e o Alexandre, o Prado já estava com um pouco de cãibra. O Inter cresceu no jogo, começou a abafar um pouco, conseguiu fazer o Flamengo recuar a marcação, jogar na linha baixa. Mas o Flamengo logo depois achou o gol com o Pedro e matou de vez. É o que eu falo, acho que a tendência do Flamengo agora, para os próximos jogos, o Flamengo tem 45 minutos do primeiro tempo intenso para matar o jogo nesses 45, fazer 1, 2, 3, e depois controlar o jogo. Acho que essa vai ser uma tendência que o Felipe Luiz vai colocar, uma filosofia que o Felipe Luiz vai colocar, vai tentar colocar, quer dizer, como ele fala na entrevista, a gente treina para que aconteça, mas não acontece. Acho que ele vai tentar colocar essa filosofia do Flamengo, de entrar no primeiro tempo, matar o jogo para depois, no segundo tempo, controlar o jogo. Então vamos ver se ele realmente vai conseguir isso nos próximos jogos. Essa análise está comigo, Eduardo. Amanhã eu volto com uma nova, se Deus quiser.